que diz em Isaías 53:4 que sobre si o Senhor tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. E ali fala tanto de dores e enfermidades no sentido físico, como também emocionais. Emocionais. Sim, quando Jesus estava naquela cruz, é comum nós pensarmos e lembrarmos que ele carregou sobre si o nosso pecado. Isso, de fato, é a maior coisa que aconteceu naquela cruz, amém? Porém, ele também carregou as enfermidades físicas, para que possamos nos livrar delas. E também carregou as dores emocionais. Ele também carregou ali a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e todos os demais problemas emocionais, psicológicos, etc, etc, etc. Isso não significa que sejamos contra quem trabalha na área da saúde emocional, mental, como também não somos contra quem trabalha na área da saúde física. Mas significa que sim, Jesus, ele entende e te ajuda na tua dor, porque lá na cruz ele também levou isso sobre si. Amém? Nunca houve uma geração com tanta informação como a nossa. Agora, informação não significa necessariamente sabedoria. E nem mesmo que sejamos a geração mais inteligente. Há quem diga que pela primeira vez na história surge uma geração com o QI inferior ao dos pais. Mas o seu filho vai ter um QI maior que o seu, em nome de Jesus. Mas no mundo disse isso. Pela primeira vez surge uma geração que corre o risco de ter QI menor que o dos pais. Fato é que, embora haja muita informação, talvez possamos estar diante de uma das gerações mais frágeis nas suas emoções ou mais feridas, traumatizada ou traumatizável ao extremo. E quero contar para você, para te ajudar nesse processo, a respeito de Aitofel, que ele era um conselheiro de Davi, e as palavras dele eram tidas com tanta sabedoria que alguns diziam que receber um conselho dele ou receber um conselho de Deus era igual. E esse homem serviu o rei Davi por vários anos, até que chegou um momento onde se deparou diante de uma encruzilhada. Um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele resolveu dizer, quando Davi já velho era, agora eu sou o rei. E queria matar o pai, queria matar Davi. Então ele se organiza para isso. Aitofel analisa e pensa, vou ficar do lado de quem tem mais chance de ganhar, vou ficar do lado de Absalão. E dá conselhos para Absalão para que Davi fosse derrotado. E os conselhos de Aitofel, de fato, eram eficazes. E se tivessem sido seguidos, possivelmente Davi teria sido derrotado. E daqui para frente, na história bíblica, ouviríamos falar da história de Absalão. Porém, Davi, talvez até inspirado pelo Espírito Santo, coloca um infiltrado lá na corte do usurpador Absalão. Coloca um amigo dele, Uzai, que também era um grande sábio. E diz Uzai, quando Aitofel disser uma coisa, tu fala o contrário para confundir e para eles perder essa guerra. Então, Uzai dá um conselho diferente. Absalão prefere o conselho de Uzai. E quando Absalão prefere o conselho de Uzai, ele acaba perdendo aquela insurreição, aquela guerra civil, e Davi consegue voltar e assumir o trono novamente. Dentro desse contexto se passa o versículo que vamos ler de 2º livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. 2º livro que escreveu Samuel, capítulo 17, versículo 23. Segundo Samuel 17, 23.
segundo Samuel 17, 23, diz assim: Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem, depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Esse homem, ele era um sábio por fora, mas esse homem era uma criança por dentro. Logo quando inicia essa revolta, ele dá um conselho que estrategicamente funcionaria, porém não cabia a um homem de Deus, o que me leva a crer que esse homem não era um homem de Deus. Ele fala para Absalão: tome as concubinas de seu pai, que era, naquele tempo, as pessoas tinham por comum que reis tivessem concubinas, que era como se fosse, não é bem assim, mas tipo uma esposa de segunda categoria, tivessem concubinas. Ele diz a Absalão: vai lá no terraço, onde todo mundo pode enxergar, arma uma tenda, leva as concubinas lá para cima e ali vá coabitar com as concubinas de seu pai. Quando Absalão faz isso, o povo todo vê que a guerra estava declarada. Davi e as pessoas leais a ele haviam fugido diante dessas coisas todas. E quando Davi consegue voltar, consegue retornar, Aitofel faz isso. As coisas não saíram como ele esperava. As coisas não saíram como ele queria. Eu não sei se você já observou quando as coisas saem diferente do que a criança espera. Hoje meu filho, fora de hora, ficou insistindo e dizendo: eu quero TT. Pouco antes, no dia anterior, ele tinha me saído com essa, dizendo: pai, sabia que Jesus vai vir aqui, quando ele for levar a gente para morar no céu, e ele vai buscar o TT e levar para o céu também? Eu disse: por que isso, filho? Porque ele tomou TT na Maria e sabe que é bom. O que não passa na cabeça dessas crianças? Mas aí hoje, ele pediu uma madeira e não era a hora de tomar. E aí ele fez beicinho. Tomara que ele não veja esse vídeo daqui 20 anos. Ele fez beicinho e ficou fazendo beicinho. Deixa eu te perguntar, criança faz beicinho? Criança faz beicinho. Nada que com educação e tempo não vá sendo transformado, não é verdade? Vai com o tempo, vai educando, vai sendo... Espero eu, em nome de Jesus. Agora, adulto também faz beijo? Misericórdia. Misericórdia. Mas não devia fazer beicinho. Fazer birra. Tem gente que cresceu por fora, mas quando as coisas saem diferente daquilo que pensava, diferente daquilo que queria, fica beiçudo. Misericórdia. Inclusive, como gostaria de dizer o pastor Lucão, né, abrindo um parêntese, peguei um Uber esses dias aqui na frente da igreja, fui conversando. A gente sempre tenta evangelizar os Uber, né? Vai encher a igreja de Uber daqui a pouco. Porque os irmãos contam de Uber que estão evangelizando. E aí, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco ele disse assim: olha, vou te dizer uma coisa. Tem colega meu que nem quer mais parar em porta de igreja depois de culto para pegar as pessoas. Eu disse: por quê? Ele disse assim: porque são mal educados. Porque... E começou a falar, né? E eu aqui por dentro já, ô Senhor, imaginando, será que ele já pegou alguém na fonte? Não. Eu pensei, não deve ter pegado alguém aqui, né? Os irmãos não devem. E ele foi, daí ele dizendo assim, mal educado. Se tiver alguém morador de rua, é capaz de dar um chute. Eu disse: meu Deus, mas que igreja que esse cara anda pegando pessoal? Daí ele disse, e entro no carro e começa a falar mal dos irmãos. Ele disse: não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui, não foi. Daqui a pouco ele me alivia o coração dizendo assim: mas eu nunca peguei ninguém na frente da sua igreja aí, tá? Glória a Deus. Mas eu não estava de beiço. Eu estava ouvindo aquilo contrariado, não era o que eu esperava, mas não fiquei de beiço. E eu disse para ele: eu vou falar isso no domingo, para me certificar que não é ninguém lá da igreja.
E daí, domingo de noite, você espera aí, ou vem nesse domingo, ou dá uns 10 dias, e tu vai lá na frente para pegar um irmão, depois tu me conta. Como é que foi? Nós não podemos ser assim. Isso é criancice. Né? Ficar de beiço, falar mal dos outros pelas costas. Isso é meninice. O Espírito Santo que habita em você te chama para ser diferente. E melhor que isso, amém? Como é que você reage? Você viu como Aitofel reagiu diante de uma decepção? Como é que você reage? Como é que você reage diante de uma demissão? Você estava esperando, de repente, um aumento. Foi falar com o patrão para ganhar um aumento, e no lugar do aumento, ganhou uma demissão. Já passou por isso? Deve ser bem ruim, né? Ou um acidente. O que você faz? Você sai chorando? O que você faz? Quando eu estava para adquirir o meu apartamento, tinha uma parte onde seria a lavanderia que ela não tinha telhado, precisava ser colocado o telhado ali. E aquele telhado, ele sairia em torno de R$ 3.500. E aí eu fui lá, fiz o orçamento, o vidraceiro foi lá, fez o orçamento, estava tão feliz, tão feliz. E eu saí de casa, disse, eu vou passar no mercado, comprar uma dúzia de ovo, acho que está precisando lá em casa. Eu parei, fiz as compras. Não, era 2h, 2h30. Ia saindo do mercado, pum, bati o carro. Quanto que deu o prejuízo do outro? 3,5. Eu estava me planejando para gastar 3,5 no telhado. Quanto que deu o prejuízo do outro? 3,5. Aí o que você acha que eu fiz? Sai chorando? Você acha que eu fiz isso? Sim, eu fiz isso. Mas daí o cara saiu de dentro do carro, ele saiu assim, ó. Saiu de dentro do carro. Eu pensei, pronto, aleijei o homem, agora eu vou até em cana. Misericórdia. Ai, não, ele tinha um problema já de saúde antigo. Mas eu não chorei na hora. Na hora eu agi que nem adulto. Amém? Porque na hora, você tem que enfrentar a situação. Você tem que resolver. E na hora, eu me fiz de adulto, respirei, aqui por dentro eu tava, Deus, tem misericórdia. Mas por fora eu tava de boa. Cheguei para ele, né? Tem seguro? Não, não tem. Ele me olha e disse, eu quero tudo peça original. Aí conversamos, resolvemos. Aí eu cheguei em casa, né? Contei para minha esposa, para o Josias. E me agachei e chorei. Chorei porque eu tinha feito o orçamento, era 3,5, o telhado ia sair 3,5, então, né? Fiquei naquela situação complicada. Daqui a pouco meu filho chegou, papai, por que tu está chorando? Eu tentei dar uma segurada. E aí, por muito tempo ainda, quando o Josias me via chorando, ele olhava para mim e dizia assim, pai, tu bateu o carro de novo. Às vezes ele até puxava a taça. Mãe, vem que o pai bateu o carro. Você pode chorar. Adultos também choram. Homens também choram. Mas tem lugares para chorar. Tem momentos para chorar. Tem situações. E tem pessoas na frente das quais nem vale a pena. Mas tem outras que é necessário. Amém? Porque ser um adulto não é necessariamente não ter emoções ou esconder emoções. Mas saber aonde mostrá-las, como mostrá-las, com quem mostrá-las. E todos nós precisamos ter, no mínimo dos mínimos, uma pessoa onde a gente saiba que pode chorar diante dela. Eu sei que eu posso chorar diante da minha esposa. Eu sei que eu posso chorar diante do meu discipulador. Eu sei que eu posso chorar diante dos meus discípulos. Eu sei que eu posso chorar diante de muitos de vocês. Mas eu sei que eu não posso chorar diante de qualquer um. Diante de quem você pode chorar? Ou ainda, para quem você é um porto seguro?
para quem você oferece o ombro para que possa chorar. Sabe de uma coisa? Quando Deus cria Adão, toda tardezinha Deus ia lá ter comunhão com Adão. E Adão tinha os animais subordinados a ele, tinha Deus, o seu grande superior. E Deus olha para Adão e diz que Adão estava sozinho. É ou não é? E faz a Eva. Porque na hora do choro você precisa de alguém que lhe seja igual. Só você e Deus, nesse sentido, você ainda está sozinho. Tem gente que diz, eu e Deus me basta. Não basta nada. Até Deus, vendo Adão, toda tardezinha, Adão tendo comunhão perfeita com Deus, Deus disse, Adão está sozinho. Então essa de eu e Deus me basta é mentira. Amém? Ah, só eu e Deus me basta. Não é verdade. Se você assiste pela internet, você precisa de irmãos. Deus olhou e disse, não, você está sozinho. E fez a Eva. Aleluia, que boa ideia que ele teve. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque Aitofel podia ter chorado com as pessoas certas, podia ter procurado amigos, mas era o momento dele ser forte, dele pensar, o que eu vou fazer? Como eu vou sair dessa situação? Quem eu vou procurar? Aonde está minha ajuda? Era o momento de, enquanto existisse tempo, procurar alguém. Porque às vezes as pessoas se protelam. Elas deveriam buscar ajuda e não buscam. E eu digo para você hoje, busque ajuda enquanto tem tempo. Do amigo, do discipulador, do psicólogo, do psiquiatra, do médico, do pai, da mãe. Busque ajuda enquanto é tempo. Busque ajuda enquanto você consegue buscar ajuda. Grite enquanto a boca ainda está para fora d'água, porque se estiver coberta, não conseguirá mais gritar. Peça ajuda. Peça ajuda. Vem no curso terça para saber o que é discipulado, aí você pede ajuda para o discipulador. Como é que você faz quando é contrariado? O golpista Absalão, o usurpador do trono, ele diz a Aitofel, não. Será que Aitofel já tinha ouvido algum não na vida? Por ser esse grande vulto de sabedoria que assim as pessoas pensavam? Será que quantos nãos ele tinha ouvido na vida? Pois é. Ele ouve o famoso N-A-O-T-I-O, não. Qual é a tua reação diante do não? As crianças não reagem bem diante do não. Conheci um dia um filho de um pastor que a palavra que ele mais falava era não. Conhecendo o perfil do pastor, eu logo descobri por quê. Como você reage diante do não? Criança não reage bem diante do não. Como você se sente? Como você reage? Quando aquilo que você tanto quer é dito não. Talvez era liderar uma célula, talvez era discipular alguém, talvez era trocar de emprego. Como você reage? Como você reage quando as suas palavras são questionadas? Porque Uzai, o infiltrado de Davi, colocou a credibilidade de Aitofel em xeque. Não, o conselho dele dessa vez não é bom. Foi essas palavras que ele usou. O conselho dessa vez dele não é bom. Como você reage quando você sabe que está certo e é contrariado? Ele não suportou o contraditório. Como é que você reage diante de pessoas que pensam ao contrário de você? Gente, quando teve a última eleição majoritária, meu Deus, quantos grupos de família diminuíram? Você sabe o que eu estou falando? E a gente está em ano de eleição de novo. Por favor, meu irmão. A pessoa pensa diferente de você, não é motivo para você deletá-la da sua vida, amém? Como você reage? O Aitofel era acostumado a receber elogios, aplausos.
E agora ele recebe crítica. Como você reage diante da crítica? Como você reage quando ninguém te agradece? Ou pior, quando ninguém percebe o que você fez. Não é só o caso de que ela não agradeceu, não percebeu o que você fez. A mulher limpou toda a casa, deixou tudo brilhando, cheiroso, bonito. O marido entrou e não agradeceu. Mas ela está de boa ainda, ela pensa, não, está de boa, está tranquilo. De repente ela olha, não somente ele não percebeu, ele não agradeceu, ele não percebeu, porque ele entrou com os pés tudo sujo, barrou tudo. Como você reage diante de situações onde as pessoas não percebem o que você fez, não percebem o que você faz? Passa dia e vem dia, o camarada chega sempre cansado, a mulher chega sempre cansado, mas o filho, a filha, toma banho de 3 horas no chuveiro lá e não dá valor para aquela energia. E fala e não percebe, não agradece, só reclama. Como você reage diante do contraditório? Porque às vezes a gente reage igual criança. A gente, em vez de tentar resolver, a gente sai para briga. Porque às vezes a gente é imaturo para saber lidar diante de um confronto e a gente parte direto para um conflito. A gente não sabe dialogar diante daquela situação complicada e a gente sai para a briga. Em vez de procurar resolução, a gente procura conseguir a vitória. Você consegue se ver nessas situações? Eu consigo me ver. E me arrependo disso. E eu quero crescer. Mais alguém quer? Eu quero amadurecer. Inclusive, a Bíblia diz em Colossenses 3:23, Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz algo e fica brabo porque ninguém te elogiou, talvez você tenha feito para os homens e não para Deus. E se você fez para Deus e alguém te agradece, você não se ensoberbece. Porque você sabe que a glória é para Ele. Quer parar de ficar brabo quando ninguém te elogia? Faz tudo para Deus. Amém? Porque aí você cancela a expectativa de que vai receber elogio e fica tranquilo se ninguém elogiar, se ninguém perceber. Porque você está fazendo para Ele, você sabe que Ele sempre percebe. Sabe tudo que você fez pelo teu primo, pelo teu tio, pelo teu pai, pelo teu discípulo, pelo teu líder de cela, pelo teu pastor, pela tua ovelha, sabe tudo que você fez? Ele sempre percebe. Então a melhor coisa é fazer tudo para o Senhor, porque Ele reconhece, Ele percebe, e se Ele quiser, Ele até elogia. Pastor, mas as pessoas não deveriam elogiar? Deveriam sim, muitas coisas. Mas o erro dos outros não justifica o nosso erro próprio. Você fez para Deus ou fez para as pessoas? Para Aitofel, era inadmissível que estivessem confiando mais em Uzai do que nele. Sabe como é que chama isso? Inveja. Porque não é apenas que ele queria que estivessem confiando nele, ele queria estar no lugar que Uzai estava agora. Qual era o lugar? O camarada que deu o conselho para os primeiros atos de guerra do novo rei. O camarada que receberia o aplauso. Em Salmos 73, 2 e 3, Asaf disse: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que me desviasse os passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O próprio salmista Asaf, ele disse assim, poxa, eu ficava olhando para os maus e vendo as coisas dar certo para ele, e pensava, e eu aqui que faço as coisas certas, e às vezes dá mais certo para as pessoas ruins, tranqueiras, do que para mim mesmo. Depois ele chega na conclusão que um dia Deus ia passar tudo a limpo. Era para ele ficar tranquilo. Afinal de contas, a nossa recompensa não é na terra, é no céu. Amém?
Inclusive, o Aitofel tinha medo do futuro. Ele pensava o quê? O que vai acontecer agora? Será que vão colocar Uzai como conselheiro do rei e eu vou ser escanteado? O que será que vai acontecer agora? Será que eu vou ser preso, mutilado, enforcado? O que vai acontecer comigo? Aitofel olhava para o futuro e tudo que ele conseguia imaginar para o futuro eram coisas ruins. Ele começa a sofrer de ansiedade. Ele começa a olhar para frente e não ver outra coisa diferente do que fracasso. Você já passou por uma situação assim? Diferente da mulher virtuosa de Provérbios 31, que diz a Bíblia, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. A mulher virtuosa olhava para o amanhã e enxergava com uma grande expectativa de que coisas boas aconteceriam. Aitofel não. Tudo que ele conseguia enxergar para o futuro era desgraça. Se você estiver assim, te apresento Jesus Cristo, a própria graça em pessoa, que vem para consertar a sua vida. Aitofel tomou a crítica da ideia como a crítica da pessoa. Aitofel, ao ouvir que a sua ideia estava sendo criticada, entendeu que a sua pessoa estava sendo rejeitada. É possível que alguém discorde de você, e isso não significa que ela deixou de te amar. Bem simples. Se você é gremista, eu discordo completamente da sua ideia. Mas eu te amo. Apesar disso. Não concordar que você seja um gremista não significa que eu não te amo e nem que eu não goste de você. É só minha ideia diferente da sua. Um dia, estávamos meu primo e eu sentados numa escada, escada assim de entrar num prédio, né? E cada um estava comendo uma bala, eu estava comendo uma bala do Colorado, ele uma bala do Grêmio, ele olhou para mim e ele disse assim, Colorado é podre. Eu virei para ele e disse assim, o Grêmio que é podre. Ele me deu um socão no olho e eu dei um socão no olho dele, claro. Como uma boa criança faria. Ei, uma boa? Olha para a pessoa do lado e diz assim, até que você já está bem grandinho. Porque quando ele disse, o Colorado é podre, era como se ele estivesse dizendo, o Sidney é podre. E quando eu disse para ele, o Grêmio é podre, ele entendeu como se eu estivesse dizendo, não vou falar o nome dele aqui em respeito, né? Mas o fulaninho, você é um podre. Mas nós não estávamos criticando a pessoa um do outro. Estávamos criticando a ideia um do outro. E às vezes as pessoas tomam a crítica da ideia como uma afronta à pessoa, à identidade. Não é assim. Quando alguém diz que não gostou da sua comida, não é que ela te odeia, é que ela não gostou da sua comida. Mas, irmão, não vale usar isso com a esposa, tá? Não dá certo. Quando alguém fala que você compartilhou a palavra na célula e alguém diz assim, não estava muito legal hoje. A pessoa não está dizendo assim, eu não gosto de você. Ela está dizendo que a palavra não estava muito legal. Quando alguém disse para você assim, né, às vezes os amigos mais chegados, principalmente entre os homens, tchê, mas barbaridade, que blusa bem feia. Acho que as mulheres não fazem isso. Ele está dizendo que a blusa é feia, tchê. Não está dizendo que não gosta de você ou que você seja feia, está falando da blusa. Claro que ele não vai sair assim, né, agindo. Quando alguém olha para você e diz assim, tchê, mas o barbeiro deu uma rateada aí, né? Ele não está criticando a sua pessoa, a sua aparência. É o seu barbeiro, né? Gente, como tem casais que tomam isso? Tomam isso. Não gostei da maneira como você falou com o filho, com a filha. Porque toma crítica da pessoa.
A mulher fala, não gostei como você disciplinou a criança. O que o marido entende? Eu não gosto de você. O marido diz, não ficou tão bom essa cortina que você colocou. Às vezes a mulher entende assim, como você é feia. Estranho isso. Não tome a crítica da ideia como a crítica da pessoa. Isso vale para aquilo que você considera verdade. O partido político que você apoia, para o candidato que você apoia. Quando alguém critica o teu candidato, não está criticando você, meu filho. Está criticando o candidato. Ou a ideia que você defende. Aprenda a viver com aquilo que é contraditório, inclusive às vezes com a sua teologia. A maneira como você acredita em Deus. As pessoas estão tomando muito divergência como agressão e não como diversidade de opinião. Isso é complicado. Isso acaba separando as pessoas. Quantas vezes você agiu assim? As pessoas ficam cortando relações por causa disso. Ficam magoadinho, beiçudinho. Ou como está na moda dizer agora, né? Cancelando. Para com isso. Isso é uma meninice. Isso é uma criancice. Amém? Diz que ele albardou o jumento. Ele preparou o jumento e voltou para sua cidade natal. Até isso me lembra um dia quando a minha irmã era criança, né? Ela estava incomodando lá em casa e tudo mais, e aí o pai foi repreender ela e ele disse assim, vai amarrar esse teu burrinho lá na chuva. Estava chovendo, obviamente, né? E ela começou a chorar mais ainda, desconsolada, chorava, berrava. Daqui a pouco ela disse assim, ela tinha um burrinho de brinquedo, um cavalinho de brinquedo, e ela disse, e nós tudo perguntando, achando que ela estava chorando por causa da repreensão. Daqui a pouco ela disse assim, por que, pai, que tu botou meu burrinho lá na chuva? O choro dela já não era mais pela repreensão, ela pensou que quando o pai disse vai amarrar teu burrinho na chuva, ela pensou que o pai tinha botado o burrinho de brinquedo na chuva, para punir ela. Mas você já ouviu essa expressão? Vai amarrar teu burrinho, já ouviu? A Tássia costuma dizer que quando eu começo a agir de uma forma que eu já tinha superado e regrido e volto a agir do jeito anterior, ela fala assim, ó o Cidzinho do Cará. Que Cará é o lugar que eu cresci. Cidzinho se refere à infância. Então quando eu ajo de uma maneira infantil, ela diz, olha o Cidzinho do Cará aí. Porque são atitudes, comportamentos que eu já superei. E num momento de asneira, repeti. Ela diz, ó o Cidzinho do Cará. Ele albardou seu jumento e voltou para sua cidade. O conselheiro do rei, acostumado a caminhar pelos palácios, volta a ser o matuto lá da sua cidade natal. Você sabe o nome da pessoa que está do teu lado aí? Olha para um desses queridos irmãos que está aí do teu lado. Pergunta para ele, que cidade mesmo que você se criou? Agora adapta esse adágio para ela. No meu caso seria, ó o Cidzinho lá do Cará. Fala para ela, ó o fulaninho lá de tal cidade. Irmão, não vai mais amarrar teu burrinho lá, amém? Em nome de Jesus. Pode dizer para ela agora, você não vai mais amarrar o burrinho lá, em nome de Jesus. Chega. O que superamos, superamos. Vamos nos posicionar, amém? Vamos parar de ser infantis. O que ele faz? Ele buscou isolamento ao invés de solução. O que ele precisava? Resolver, né? Resolver. Eu sempre digo que o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe.
Então ele precisava admitir que estava diante de um problema e procurar resolver. Solução. O que ele fez? Ficou sozinho. Se isolou. Meu querido, quando você se isola, é sinal de que você está precisando de ajuda. Quando você se isola, é sinal que você está precisando conversar com alguém. Claro, um momento é normal, a gente fica sozinho um momento, reflete, tira. Mas eu estou falando de um isolamento daqueles hard mesmo, sabe? De só querer ficar sozinho, de só querer ficar longe dos outros, de se afastar de todo mundo, de não querer falar mais com ninguém. Ele pega o burrinho dele e deita o cabelo. Quando você busca isolamento, você está precisando resolver coisas na sua vida. Ele tinha muita coisa para resolver na vida dele. Ele tinha traído Davi, ele tinha fugido de Absalão. Tinha muita coisa para resolver. Tinha agredido a moral das famílias judaicas com o conselho dele. Tinha muita coisa para resolver. Mas ele se isola. Quem foge de confronto, cai em conflito. Quem foge da tratativa para a resolução, cai sempre na briga. Isso vale inclusive para os casais. Que às vezes as pessoas não tentam resolver coisas pequenas e seguram até que explodem com coisas grandes. E aquilo traz destruição. Ele negou a vez do diálogo, da conversa. E aquilo gritou dentro dele. Aquilo chacoalhou dentro dele. Inclusive, às vezes, as pessoas até se isolam da fé, se isolam da cela. Estão machucadas, estão feridas e elas estão precisando de ajuda. Quem sabe você vai ser um instrumento para restaurar alguém. Alguns fogem da esposa, outros fogem do patrão, outros fogem do governo, outros fogem da professora. Terceira coisa, caráter importa. O Aitofel tinha um caráter duvidoso e eu te mostro por quê. Quem poderia confiar num homem como esse? Um homem que estava com Davi e quando Davi não era mais a bola da vez, já não estava mais com Davi. Dá para confiar num cara desse que não tem lealdade? Não dá. Dá para confiar num cara desse que não respeita a moral e a família? E manda o filho fazer isso com as concubinas do pai? Aitofel tinha um caráter duvidoso. Ele não foi leal a Davi e ele era mercenário. Mercenário é aquele que vai para onde paga melhor. Onde obtém o maior benefício. Isso mostra sérios problemas de caráter, problemas emocionais. Ele não estava com Davi por amor. Ele não estava com Davi por direção de Deus. Ele estava com Davi tão somente porque Davi era a bola da vez. Por interesse. E eu espero que você esteja congregando aqui não por interesse. Espero que você esteja congregando aqui por direção de Deus, por amar a Deus e por amar o que Deus tem feito nesse lugar. Tem lugares, cidades, e eu já vi isso acontecer, onde as pessoas elas vão para aquela igreja que é a bola da vez. No caso de Aitofel, a bola da vez era Davi. Quando a bola da vez mudou para Absalão, ele foi atrás de Absalão. Nessas cidades eu vi acontecer coisas do tipo migrações. As pessoas iam para lá, para cá, e elas não buscavam Deus, elas buscavam o que aquele lugar era o mais bafafado dos momentos. Quando você é uma coisa, é difícil você deixar de ser pro dia para a noite. Mas quando você só vai num lugar, é possível ir ou não ir. Eu espero que você seja Igreja de Cristo. Amém? A filosofia de vida de Aitofel era: o que importa é o que funciona. Por isso que ele deu aquele conselho sem cabimento. Ele achou que aquilo ia funcionar. Para ele não importavam princípios.
era daqueles que falam que os fins justificam os meios. Mas para alguém maduro, não é assim que as coisas funcionam. Houve sim um momento em que Aitofel tirou a própria vida. Mas dá para perceber que há muito tempo ele já vinha drenando ela. Já dá para perceber que há muito tempo seu caráter, suas emoções já mostravam indícios de que havia ali vazamentos. Eu queria te falar sobre alguns mecanismos para não ser como Aitofel. Primeiro, e já estamos bem no finalzinho da mensagem. Confesse os seus pecados para Deus e receba perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu falo todo primeiro domingo do mês, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confesse teus pecados para Deus, para receber perdão. Conte para Deus os seus erros, as suas fraquezas, as suas mazelas. Conte para Ele quando aparece o Cidizinho do Cará. Conta para Ele das vezes que você disse, né? Tu que é podre. Conta para Ele. Abre o teu coração e recebe perdão de pecados. Isso vai trazer paz espiritual para você. Segundo conselho, Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando você conta para Deus as suas falhas, fraquezas e erros, você recebe perdão. Quando você procura o seu igual, o seu irmão, você recebe cura sobre aquela situação. Você recebe tratamento, você recebe resolução, superação em relação àquilo. Porque, infelizmente, a tendência humana é se você recebe perdão, mas não recebe cura, a tendência da carne é reincidência. Quando recebe perdão, mas não procura alguém para conversar sobre aquilo, que perdão só Deus dá, nenhum ser humano dá. Mas recebe perdão de Deus, mas não procura ninguém para conversar sobre o assunto, a tendência é voltar a fazer de novo as mesmas coisas erradas. Por isso que a gente precisa tanto um do outro. Por isso que terça você vai vir no curso. Por isso que a gente precisa tanto um do outro. De ajuda, de discipulado, de célula, de culto, dos irmãos, de casamento. Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. E quando o irmão olha para nós, é Cristo olhando para nós através dele. E quando nós buscamos cura, é Cristo nos curando através dele. Inclusive, José Gonçalves diz, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. É ou não é? Quando você vai ter que contar sobre alguma coisa para alguém, você capricha mais, não capricha? Lá na escola, quando você estudava, como é que era? Ô, prof, é para entregar ou não? É ou não é? Eu lembro uma vez que, erro meu, né? Confesso. Mas eu estava numa escola e era a última semana eu ia ir para outra escola. E na escola que eu estava tinha aula de psicologia e na escola para onde eu iria não tinha. Ou seja, aquela matéria não ia, em termos de currículo, não ia fazer falta, eu ia passar de ano. Então, como era a última semana, eu só meio que fazia de conta que estava copiando a matéria. Só fazia uns garranchos no caderno. Porque aquilo não ia nunca ser supervisionado. Nunca eu ia precisar mostrar aquilo para ninguém. E às vezes as pessoas fazem isso com a própria vida. Elas não cumprem Tiago 5,16, elas não procuram alguém que lhe seja igual para não estar sozinho, para conversar, para ser curado dos seus problemas. Você entende isso? O que mais? Viva pelos princípios e não pelas circunstâncias. Não é o que importa, é o que funciona. O que importa é o que é certo. Amém? Último. Já convido o louvor para me ajudar. Penúltimo. Tem mais um. Tem um coração ensinável. Sabe de uma coisa? Quem parou de crescer já começou a morrer. Quem parou de crescer já começou a morrer. As suas células, elas estão em constante
multiplicação dentro do seu corpo. Quando a gente vai se tornando mais experiente, elas começam a diminuir esse ritmo. E às vezes parar de se multiplicar. E sabe quando elas param totalmente a sua multiplicação? Quando a pessoa morre. Então tem um coração ensinável. Porque quem parou de crescer, começou a morrer. A palavra nos diz em Efésios, capítulo 4, que nós devemos buscar a crescer até chegar à estatura de Jesus Cristo. Se você já chegou no nível de Jesus, pode parar de crescer, tá bom aí? Se você não chegou ainda, meu filho, tem bastante serviço para você ainda. Tem muito para onde crescer. E eu espero que você seja humilde o suficiente para admitir isso. O último conselho. Procure ajuda enquanto dá tempo. Procure ajuda enquanto dá tempo. Quem você vai procurar essa semana para conversar? Talvez você esteja pensando, eu preciso conversar com o meu discipulador. Talvez você esteja pensando, eu preciso conversar com a minha amiga, com o meu amigo. Ou talvez você esteja pensando, eu preciso conversar isso com o meu cônjuge, mas eu não sei como fazer isso. Mas eu preciso conversar. Ou talvez você diga, eu acho que eu estou precisando ir num psicólogo, num psiquiatra, num clínico geral, sei lá o que você precisa. Mas procure ajuda enquanto a boca não está debaixo d'água. Procure ajuda enquanto é tempo. Ou talvez você está aí pensando e dizendo, eu preciso de ajuda, é agora. Eu preciso de ajuda, é nesse momento. Então você pode começar a clamar agora para Deus te ajudar. Se você quiser, eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente para orar por você. Você pode contar para ela o que você quer contar. Quer dizer, olha, eu preciso que você ore por mim, por causa de uma mágoa, por causa de uma criancice, por causa do beição meu que está arrastando no chão. Eu preciso que você ore por mim, por tal problema, por tal coisa. E essas pessoas que eu vou chamar para estar orando, vão estar orando por você. Amém? E você pode buscar essa ajuda agora. Eu já convido a vir aqui à frente os pastores presentes, os líderes de rede, os líderes de ministério, para que nós possamos estar orando por você. Feche os seus olhos. Eu te pergunto, como estão as suas emoções? Como está? Você está maduro? Como você tem reagido diante das adversidades? Isaías 53:4 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, carregou sobre si. E uma das palavras usadas ali é makov, que ela pode significar tanto a dor física, como também ela pode significar a dor emocional. Pode ser a dor física, como pode ser a dor emocional. Nós queremos orar por você. Pode ocupar todo o espaço aqui na frente, os obreiros, por gentileza.